Bom, então a próxima palestra agora, eu quero convidar a Thaís Maciel. Ela está por aí? Legal. A Thaís, ela vem da área de RH, que migrou para a área de segurança ali, de conscientização, né? E é psicóloga, né? Não é? Eu achava que ela é psicóloga, enfim. E a Thaís me convidou para participar aqui da talk com ela, do material que ela vai apresentar. Então, uma salva de palmas para a Thaís. Bem-vinda. Vamos que vamos. Eu vou estar junto aqui com ela, tá? Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Eu vou continuar falando de segurança, mas sob uma perspectiva diferente, né, Rodrigo? A proposta aqui é a gente falar de segurança de um ambiente interno, o nosso ambiente interno. A gente se preocupa em fazer segurança para as empresas, para os clientes, para a sociedade, mas quando a gente fala de segurança interna, eu queria que agora a gente pudesse fazer algumas reflexões assim de como que está o nosso ambiente interno, né? Muda aqui? Deixa eu só ver. Deixa eu tentar aqui. Ó, não está passando, Kátia. Foi. É para que lado que você aperta? Tá bom. Então, seguindo aqui, a reflexão é exatamente essa, né? De como que está o nosso ambiente interno. Como o Rodrigo bem disse, a segurança ela é feita por pessoas e para pessoas. E tem uma frase do Murilo Gun que ele sempre fala que tudo que nós fazemos contém quem nós somos. Então, se o ser humano que está por trás da tecnologia não está tão bem assim, a tecnologia também vai ter os seus furos, os processos vai ter os seus furos. Então, a ideia e só é que para fazer uma conexão, Thaís, como disse a Nay, né, ela mostrou que dentro dos fatores que podem causar a falha, uma é como está o estado de cada um, ser humano, a desatenção do ser humano, né? Exato, pode passar para o próximo. E então, nesses próximos 30 minutos que a gente vai aqui ter um bate-papo, só um minutinho, gente. Para cá? Ah, boa. Então, nos próximos minutos, a ideia é que você foque totalmente em você. Esquece todos os papéis, todas as personas que você ocupa na sociedade, no trabalho, para a família, enfim. A ideia é que agora você foque somente em você, tá bem? Pode ir, Rodrigo. Quer fazer essa? Bom, nós sabemos que nós lidamos com pessoas e ambientes cada vez mais estressantes, correto? Mais exigentes. A conexão, ela hoje ela transcende, não existe mais horário de expediente, não é assim? Né? A pressão pelo resultado, pelo número, ela é cada vez maior. E aí ela tem... nunca se viu tantos casos de burnout, de pessoas que passam por desconfortos ou momentos vulneráveis assim como pessoa. E eu mesmo, e aí por isso que até que a gente conectou, eu tive lá em 2022 um burnout bem sério, né? No trabalho eu acordava às 1h30 da manhã, ia lá, eu tinha 4 monitores olhando telas e tentando monitorar e prever, olhar incidentes, né? E com isso eu tive herpes zoster, né? Que é aquela doença que eu tinha tido catapora quando criança e me atacou meu braço e tal, e foi bem difícil assim. Então assim, imagina conectando ainda com a questão da desatenção, do excesso de confiança, né? As pessoas, quando elas vivem momentos de saúde mental ou que elas não estão bem internamente, elas vão ficar mais vulneráveis aos phishings, aos ataques e essas ameaças que a gente tem visto já ao longo dessas 2, 3 palestras que nós falamos hoje, né? Então acho que é um ponto para a gente
pensar isso vai muito da parceria com a área de recursos humanos, com as áreas de comunicação interna. Como é que está o clima organizacional da minha empresa? Quanto pior o clima organizacional, mais vulnerável a empresa vai estar a partir das pessoas, né? Exatamente. E numa pesquisa recente da Trend, eles apontaram que mais de 70% dos colaboradores das equipes que trabalham com tecnologia da informação se sentem emocionalmente sobrecarregadas. O Brasil, ele acaba sendo o 4º país mais estressado do mundo. E 1 a cada 4 brasileiros relatam algum sentimento de tristeza em relação ao trabalho. E qual que é o impacto disso tudo, né? Tudo isso que o Rodrigo já citou. O estresse crônico, a exaustão, o sentimento de incapacidade, a dificuldade de concentração, porque aí o cérebro ele fica ali em estado de hipervigilância o tempo todo. E profissionais que trabalham em áreas de muito risco e muitos alertas, como profissionais da área de segurança, médicos, bombeiros, policiais, controladores de voo, porque, como a Nay até comentou, né, a gente tem a falsa ilusão que o nosso trabalho é com máquinas, o nosso trabalho ele impacta diretamente pessoas. E eu gosto muito quando o Rodrigo levanta a causa sobre pessoas, porque a gente faz segurança não só para as empresas que a gente trabalha, a gente também faz segurança para a sociedade. E a sociedade que uma hora nós estamos protegendo, mas uma hora também nós podemos ser vítimas, nossos familiares, as pessoas que a gente ama, enfim. E o que acontece, né? A nossa carreira, ela ocupa um papel muito importante na nossa vida. Por quê? Ela acaba trafegando por todas as áreas da nossa vida. Então, dependendo da qualidade do meu trabalho, isso impacta na minha saúde, que foi o caso que o Rodrigo comentou. Impacta na nossa autoestima, porque à medida que a gente lida com desafios muito grandes, a gente também tem que estar constantemente se desenvolvendo. Então, muitas vezes, os times de segurança têm um nível de desenvolvimento altíssimo, porque toda hora é a tecnologia mudando, os ataques mudando, então é uma atualização constante. Então, esse sentimento de incapacidade, ele acaba vindo também muito forte, né? Você tem que saber de tudo o tempo todo, por muitas vezes. Um outro ponto é que impacta na nossa moradia, à medida que a gente vive bem, isso tem impacto no nosso trabalho, tem impacto na educação, ou seja, quanto mais, dependendo do nosso trabalho, mais a gente se desenvolve também como ser humano. Ô Thaís, e eu quero só fazer uma brincadeira aqui, que eu falava na época do meu burnout, que eu morava no trabalho e trabalhava onde eu morava. Porque eu, literalmente, eu estava alguns passos da minha cama e do meu escritório, porque eu trabalhava home office a, sei lá, 2.000 quilômetros da sede da empresa, né, que eu era. Então, a moradia, ela é de fato impactada, literalmente, né, porque com o home office a gente mora no trabalho e trabalha onde mora. Eu sempre uso essa frase daí. E isso é muito confortável desde que a gente tenha autodisciplina, né, porque senão a gente cai no engano de acordar, muitas vezes nem tira o pijama e fica ali na frente do computador o dia inteiro, aí quando chega no fim do dia já está exausto, mas assim, nós somos mente e corpo, então se eu sobrecarrego de um lado e não equilibro do outro, uma hora vai dar um problema, igual as máquinas, se você deixa a máquina ligada 24 horas, sem uma atualização, sem ali um cuidado, vai dar um problema uma hora. Só que chega uma hora, né, que isso se torna muito exaustivo, muito cansativo. E aí a gente percebe o quanto que as pessoas elas estão esgotadas, cansadas e tudo mais. Só que isso vem de um lugar muito interno. E qual que é o ponto? Quando a gente chega nesse estado onde o esgotamento ele se torna muito, muito cansativo e você percebe que as suas demandas já estão sendo impactadas, às vezes a gente cai na besteira de achar que falta desenvolvimento. Aí a gente sai fazendo vários cursos, várias imersões, buscando ali soluções para se desenvolver. Mas às vezes não é desenvolvimento que a gente precisa. Antes de vir para a área de segurança, como o Rodrigo comentou, antes de fazer essa transição de carreira, eu trabalhei por mais de 10 anos na área de recursos humanos. Trabalhei com pessoas, como consultoria interna.
E nesse meu processo, eu percebi que algumas pessoas buscavam desenvolvimento e fluíam na sua carreira como se fosse um flow. Sabe aquelas pessoas assim que aprendem, crescem, têm carreiras até muito bem desenvolvidas, né? Mas outras pessoas buscam o desenvolvimento e acabam não crescendo, elas acabam se sentindo muito exaustas. Então, quanto mais imersão, quanto mais cursos, ao invés daquilo ali ser algo que impulsione, ela acaba se sentindo mais sobrecarregada. E tem uma frase de Isaac Newton que ele fala assim: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigante. E uma coisa que eu fiz bastante na minha carreira, principalmente nesse processo de transição, foi conversar com algumas pessoas que eu admirava, que eu respeitava muito. E numa delas, eu encontrei uma mulher que ela é diretora de uma empresa de tecnologia, muito jovem. Só que ela é muito segura de si. Enquanto eu olhava todos os times preocupados e naquela agonia e naquela ansiedade, ela conseguia ter um equilíbrio mental, uma inteligência emocional muito forte. E um dia eu perguntei para ela assim, falei: Rai, por que você é tão segura? O que você fez para encontrar essa segurança interna? Aí ela deu um sorrisão assim para mim e falou: eu abracei minhas vulnerabilidades. E na hora que ela falou isso, o Rodrigo, eu achei muito legal, porque eu falei assim, abraçou as vulnerabilidades. Mas eu não entendi o que ela estava querendo falar. E como uma boa pesquisadora da mente humana, eu mergulhei nas próximas semanas para entender o que era abraçar as vulnerabilidades. O que ela estava querendo falar com isso? E quando a gente fala de vulnerabilidade, o conceito é que vulnerabilidade é quando algo ou alguém está suscetível a ser afetado por algo ruim. Isso vale tanto para sistemas quanto para pessoas. Só que por que é tão difícil lidar com as vulnerabilidades? Por que é tão desafiador? Porque a gente quer ser seguro, ninguém quer lidar com as inseguranças, ninguém quer lidar com a dor. É muito difícil ter que passar por esse processo. Mas, assim como na segurança, a gente constrói resiliência a partir da vulnerabilidade, quando a gente fala do nosso sistema interno, não é muito diferente. A gente tem que ir lá na vulnerabilidade, a gente tem que ir lá na dor. E muitas vezes... Mas tem um meme que fala que eu não preciso tratar vulnerabilidades se eu não procurá-las, né? Já viram Exatamente. Isso, né? Não vai cair no phishing se não abrir o e-mail, né? É tranquilo, né? Exatamente, mas aí é a questão. É quase que ter um red team interno. Se você não vai lá e descobre as suas vulnerabilidades, alguém vai descobrir no seu lugar. E muitas vezes é um colega de trabalho, é um problema, é um incidente, é um problema que você lida e aí você vai ter que lidar com aquilo. Só que se você faz esse mapeamento antes, na hora que você vai lidar com aquele problema, você já sabe que aquela é uma fragilidade, que aquela é uma vulnerabilidade sua. Então, você vai preparado. Diferente de você não olhar e tem um elefante na sala, né? Que a gente, em psicologia, a gente usa muito esse termo, que é assim, tem um elefante na sala e você está lá, fingindo que não está acontecendo nada. Mas se você não faz isso de forma prévia, uma hora você vai ter que lidar com esse incidente. Porque incidentes também acontecem dentro da gente, né? E qual o ponto? Nós somos seres racionais e emocionais. Mas muitas vezes nós queremos ter somente a razão dominando. E a gente esquece que as emoções elas são importantes. E não necessariamente elas vão ser nossas inimigas. As nossas emoções elas podem ser vistas como mensageiras. Sabe quando lá no C-Search a gente cria regras e alertas e tudo mais? É basicamente isso. É como se essas emoções elas soassem ali como alertas. O medo, ele traz que você precisa se precaver, que tem um risco, que você precisa ter cuidado. Se a gente não tem medo, a gente já tinha morrido. Então, o medo, ele nos protege. A raiva, ela delimita espaços. Então, quando você sente raiva porque algum limite foi ultrapassado, alguma injustiça aconteceu.
E por aí vai, a vergonha, o nojo, a tristeza, todas as emoções, elas têm um papel extremamente importante. O problema acontece quando essas emoções, elas criam regras e padrões ali que acabam fugindo da normalidade, da realidade. É um medo exagerado, uma raiva exagerada, uma tristeza mais profunda. E aí, qual que é o grande X da questão? Assim como qualquer sistema, o nosso sistema interno, ele também foi criado há muito tempo atrás. Desde quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, embora a gente ainda não tinha capacidade cognitiva para pensar e racionalizar, o nosso sistema nervoso ele já existia. E embora a gente não entendesse, a gente já sentia. Só que o que acontece? O nosso sistema cognitivo, a nossa razão, ela ainda não era desenvolvida. Então, lidar com as emoções enquanto nós éramos criança era muito mais difícil. Você tira por um exemplo de um grito. Se alguém levanta aqui e grita, a gente vai olhar, vai estranhar, mas vai ter um impacto. Se a gente grita perto de uma criança, aquilo ali é muito grande para ela. Ela não sabe lidar, ela entende como um perigo. O impacto é outro, né? O impacto é outro, exatamente. E aí, à medida que nós vamos avançando na vida, tem várias teorias que falam que a gente lida com feridas emocionais, né? A rejeição, o abandono, a humilhação. Quando a gente critica muito uma criança, ela não se sente só criticada, ela se sente humilhada, e aí aquilo ali vai crescendo. E isso é tão prejudicial, porque muitas vezes a gente cresce com essa ferida, não roda ali uma atualização no nosso sistema interno, e isso acaba privando a gente de viver coisas que a gente quer viver, porque a gente está com medo de ser criticado. Então, a gente muitas vezes deixa de fazer coisas que a gente quer muito fazer e que o mundo precisa, porque tem algumas feridas que ainda não estão bem calibradas dentro da gente, entende? E aí vai a ferida da traição, sabe? Quando promete e não cumpre, e aí você vai tendo que lidar com aquilo, vai tendo que lidar com a injustiça. Isso é muito a base dos nossos problemas relacionais, porque quando uma pessoa, por exemplo, mente para a gente, se você teve que lidar com a mentira muitas vezes, a hora que ela mente, não é mais uma mentira pequena no trabalho. Aquilo ali tem uma força muito maior, porque o seu copo já está cheio, é como se você já tivesse assim, não aguentasse mais lidar com aquele tipo de situação. É por isso que o estopim fica mais curto. E aí a gente acaba tendo decisões ali mais impulsivas. Daniel Goleman foi um psicólogo que estudou bastante a inteligência das emoções. E ele fala muito sobre inteligência emocional e ele traz que a inteligência emocional ela é tão ou mais importante que o QI. E tem uma história, Rodrigo, eu não sei, acho que todo mundo deve conhecer. Van Gogh, ele era talentosíssimo, mas ele só vendeu um quadro enquanto ele estava vivo. Todas as outras obras de Van Gogh só foram impulsionadas e só foram levadas para o mundo depois que ele morreu, porque a cunhada dele encontrou e levou isso para o mundo. E às vezes eu fico pensando, quantos de nós estamos vivendo a mesma coisa, sabe? Com obras guardadas dentro do nosso mundo, dentro do nosso quarto, que às vezes você quer tanto levar para fora e principalmente que o mundo precisa. Porque tem muitas coisas, como o Rodrigo bem disse, a gente não está aqui só por uma questão empresarial ou corporativa. É um propósito, é uma causa muito maior. A gente está falando de segurança para a sociedade. E isso é um papel muito importante. Então, acho que aqui vale muito uma reflexão que a gente não seja assim, e que a gente aprenda com essa lição e traga para fora o que lá dentro a gente quer trazer, o que o mundo precisa, e que a nossa obra ela venha, a nossa arte, né? Independente dela de qual seja. E só para complementar, Thaís, de fato, como a gente vai, de repente, proteger os outros sem nos proteger primeiro? Esse é um ponto importante, né? Como é que eu proteger os outros? Eu vou sempre conectar um pouco do que a gente está falando aqui, que é de golpe, inclusive com pessoas, né?
A gente viu que nós vimos que as pessoas estão vulneráveis a uma série de casos diferentes, né? E possibilidades aí de ataques com inteligência artificial, com tudo isso, né? Os atacantes, os bandidos, eles já entenderam, quando eles fazem a engenharia social, que eles vão buscar quem está vulnerável internamente. Sim. Seja vulnerável por um burnout, seja vulnerável por questões sentimentais, seja vulnerável por N situações que podem gerar a desatenção, o despreparo ou a motivação para a pessoa clicar porque estava esperando aquilo. Então é um ponto... Muita manipulação, né? Quando a gente... Por que até a gente trouxe essa palestra, eu achei legal no Call for Papers, né? Para a gente se entender que a gente está lidando com um ambiente que, quando a gente está falando de humano, a gente precisa entender como o humano funciona, o que está por trás do humano. Tem um slide que eu sempre uso nas palestras, que eu mostro o computador, né? O computador é 1 e 0. Quem já viu alguma palestra minha? O computador, você dá o comando, aperta o botão, vai para a direita, passa para o próximo slide, vai para a esquerda, volta para o slide. Ele é binário, né? Nossa, o ser humano não é, né? O ser humano é uma soma de um monte de coisa diferente. E o golpista, ele entende isso, como é que funciona. E ele se aproveita. E as pessoas não estão... Quem trabalha com tecnologia aprendeu a lidar com o computador e de repente está fazendo conscientização e aí não entende muito de humano. Porque migrou da área de tecnologia para a área humana, achando que conscientização é algo que o cara que era um analista de firewall pode fazer conscientização. Ok, ele até pode, mas exige um preparo específico que é conhecer de humanos. Então esse é um desafio absurdo e dentro da área de tecnologia muitas pessoas ainda não conhecem de humanos e não se conhecem nem aos que ele está protegendo ali. Verdade. E para quem trabalha com conscientização, com educação, toda essa parte, neurociência, neuroplasticidade, você entender ali como que funciona o cérebro, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, isso tudo é muito importante, não só para você ensinar o seu colaborador, mas para você se conhecer como ser humano também. Porque muitas vezes a gente é roubado ali pela falta de inteligência emocional, a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue resolver um problema, a gente não consegue ter pensamentos críticos, como a Nay trouxe, porque você é levado pelos seus impulsos. Então, isso é um risco, né? E aí, seguindo aqui, todos os nossos resultados, ou seja, o que a gente vive hoje é consequência dos nossos comportamentos. Só que o nosso comportamento, ele vem do nosso sentir, das nossas emoções. Então, a gente está aqui se comportando à medida que a gente vai sentindo. Só que tem algo com uma potência muito maior conduzindo o nosso sentimento, que é a nossa mente. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a nossa mente, ela acaba sendo facilmente dominada pelas emoções. E aí é onde mora um risco muito grande, porque não necessariamente essa emoção, ela vai te conduzir da forma correta. Quando a gente está com as emoções desreguladas, é quase um sistema ali que criaram-se regras que ele não está funcionando direito, ele não está calibrado. Então, você fica lidando com aquela quantidade de situações... E é complexo para você administrar. Aí vem o esgotamento, vem o burnout, vem o cansaço físico, o cansaço emocional. Você não toma mais decisões de forma assertiva. E como que funciona lá no nosso interior, lá dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro? Vários psicólogos como Freud, Jung e a própria neurociência moderna já vem trabalhando com o conceito de mente consciente e mente inconsciente, que é basicamente assim, ó. Tudo que a gente está vivendo no aqui e no agora é a nossa mente consciente conduzindo. Só que por trás, no nosso banco de dados, digamos assim, tem a nossa mente inconsciente, que vem armazenando dados desde que a gente nasceu. Então, dependendo de como foram as suas experiências, isso foi moldando o seu ambiente interno. Isso foi moldando a sua visão de si, foi moldando a sua visão do outro e a sua visão de mundo. Porque nem sempre os adultos que cuidaram da gente tiveram, muitas vezes, essa consciência de nos crescer, de nos fazer seguros e nos colocar na vida de forma segura.
Uma vez eu estava numa reunião e numa conversa sobre sistema, onde 2 executivos ali estavam conversando sobre o desenvolvimento de um sistema, que quando ele não nasce seguro, né, quando não tem ali o Security by Design, a gente precisa voltar e ir corrigindo as nossas vulnerabilidades. E com a gente não é diferente. Todo mundo tem que voltar atrás e sair corrigindo algumas vulnerabilidades que se passaram. Então, nem sempre a gente cresceu tão seguro. E por mais que a gente queira ser muito seguro, até todo o excesso ele esconde ali uma falta. Então, às vezes, a gente não quer ser seguro, mas a gente quer parecer seguro. Mas isso também é um risco, porque se você não for verdadeiramente seguro, na hora que você tiver que lidar com um imprevisto, aquilo ali vai ter um peso muito maior. Entende? E aí, avançando aqui, a inteligência emocional, ela tem muito impacto nas minhas relações, tem impacto no meu trabalho, ela tem impacto na minha família, na sociedade, mas ela começa na nossa narrativa interna. Porque a forma como a gente vê o outro é a forma como a gente também se vê. A forma como a gente vê o mundo também é um reflexo de quem nós somos. Então, hoje, se vocês acabarem fazendo uma reflexão de como que está a narrativa interna, vocês vão conseguir perceber muitas coisas. Principalmente se a sua narrativa interna ela é realmente sua, ou se você ainda está repetindo padrões do que foi te ensinado sobre quem você é. Porque muitas vezes a gente tem pensamentos, mas a gente não pensa sobre aqueles pensamentos. Tem uma diferença. Uma coisa é eu ficar pensando, outra coisa é eu observar o meu pensamento. Entender assim, ai, nossa, mas eu me acho isso. Mas é você quem acha isso? Você acha isso de você? Ou algum dia alguém falou que você era desse jeito e você simplesmente internalizou aquilo e traz aquilo como uma verdade? Porque assim como os sistemas, a gente precisa passar por essas atualizações de vez em quando para ter essa clareza de quem nós somos, para ter essa visão mais clara de si, não uma visão distorcida de quem nós somos. E como o nosso tempo é curto aqui, a gente precisa finalizar. É um tema que rende papo pra caramba, né, Rodrigo? Muito. Mas se eu pudesse trazer alguns pontos principais que fizeram muita diferença na minha carreira e na carreira das pessoas também que eu pude perceber, é a importância do autoconhecimento. Quando a gente entra quando a gente vai trabalhar em um projeto, a gente quer se tornar especialista naquele tema. A gente quer conhecer o projeto do início ao fim, entender tudo por que ele existiu. Mas muitas vezes a gente não se torna especialista em quem nós somos. E nós temos que ser especialistas em nós. Nós precisamos nos conhecer, saber dar nome ao que a gente está sentindo, porque muitas vezes tem isso também, né, Rodrigo? Muitas vezes a gente sente uma coisa e a gente chama de coisa, porque a gente não sabe se é uma frustração, se é uma angústia, se é uma tristeza, se é uma ansiedade, que emoção é aquela e da onde que ela está vindo. Porque a partir do momento em que a gente consegue perceber isso, a gente consegue resolver. Um outro ponto é a autorresponsabilidade. E por que autorresponsabilidade? Porque na hora que o problema acontece, alguém precisa falar, não importa quem errou, né? Não importa quem esqueceu, não importa quem errou, não importa o que fizeram de errado. O que importa é que eu preciso resolver. E a autorresponsabilidade, ela anda numa direção e a culpa no lado oposto. Se você entra num processo de culpa, e de tanto se culpar quanto culpar alguém, é como se você entrasse num limbo que você não resolve o problema. Você fica ali, ó, e isso é muito desgastante. Tem muitos estudos que mostram que a culpa é o sentimento mais ligado à depressão, porque você entra numa espiral ali, numa espiral de autodestruição. Então, ela é muito negativa. Por isso que a gente fala tanto de autorresponsabilidade, que é você sair desse olhar de encontrar culpados e falar, não importa quem errou, eu vou resolver. Porque é a sua vida, né? São os seus sonhos, são os seus objetivos. Então, alguém tem que assumir a liderança. E esse líder é você.
Quando a gente fala também sobre dados, a gente fala muito sobre que a gente não gerencia aquilo que a gente mede. Mas na nossa vida é muito igual. A gente não gerencia aquilo que a gente não tem clareza. E se eu não tenho clareza de qual que é o problema que eu tenho, como que eu vou resolver esse problema? Eu não resolvo, né? Então, ter a clareza para resolver o problema é extremamente importante, porque a clareza ela gera direção. A clareza, ela traz para a gente uma confiança de caminhar. Um ponto muito importante de autogerenciamento também é a gente entender que nós somos corpo e mente. Então, não dá para você ficar o dia inteiro na frente de um computador e achar que as suas costas, que a sua coluna, que a sua cabeça, que o seu intestino não vai sentir, porque ele vai. E muitas vezes tem um médico, Rodrigo, que é o Gabor Maté. Ele é um médico já aposentado, mas ele fala muito sobre o corpo e a mente. Ele fala o quanto que o corpo adoece quando a mente não está tão legal. Porque todas as nossas emoções, elas produzem reações químicas no nosso corpo. É uma questão fisiológica. Então, na hora que você se estressa, libera lá o cortisol. E como que esse cortisol vai para o nosso corpo? Se ele fica preso, se a gente não põe ele para fora de alguma forma vira doença, né? Com algum movimento, com uma atividade física, com algum hobby, alguma coisa que a gente goste, vira doença. Então, lembrar que nós somos corpo e mente é muito importante. A respiração é algo muito importante também, porque quando a gente respira, é como se a gente mandasse um comando para o nosso sistema nervoso assim, ó, calma, tá tudo bem, você não vai morrer. Esse problema a gente consegue lidar. E aí é onde entra muito a meditação, né? Eu costumo brincar que quando a gente fala de meditação, não é para aquelas pessoas calmas e tranquilas. A meditação ela é exatamente para as mentes inquietas, é para as mentes que não conseguem dormir. Porque quando você respira, você manda um comando para o seu sistema nervoso que está tudo bem e que você consegue lidar com aquilo. Então, isso é muito importante, porque a gente não controla a nossa mente com a própria mente. A única coisa que controla a nossa mente é a nossa respiração. É quando você inspira e manda ali, olha, tá tudo bem. E por último, tenha um plano, tenha uma estratégia. Porque construir esses caminhos faz toda a diferença. Muitas vezes a gente vive um dia após o outro achando que uma hora ou outra alguma coisa vai acontecer e a nossa vida vai mudar. E, na realidade, não é bem assim que acontece. Existe uma palavra que eu gosto muito, que é intencionalidade. Tudo que a gente faz tem que ter uma intenção. Todos os dias, quando a gente acorda de manhã, a gente tem que ter uma intenção. Os nossos meses precisam de intenção. A nossa vida precisa de uma intenção. Isso faz com que a gente tenha segurança e queira caminhar. E lembrando que a segurança, ela é sempre uma construção, né? Então, é importante ser especialista em quem você é. Quando você não tem clareza, a escrita, ela ajuda muito. Então, escrever traz muita clareza para a gente. Às vezes, a gente não sabe, muitas vezes tem muitas pessoas que não se sentem à vontade ali de fazer uma terapia ou ter uma mentoria, fazer um trabalho assim. Então, faz você sozinho, a sua autoanálise, a sua autoterapia. Escrever sobre o problema. Qual que é o problema? O que eu estou sentindo? Onde isso começou? Quais foram as vezes que eu senti isso antes? E vai sendo ali, ó, com o tempo você se torna especialista em você. E isso é muito bom. Porque na hora que tiver um problema, você vai conseguir se autorregular e falar, isso aqui está doendo por conta disso e disso. Então, aquele time que você tem ali de recuperação, que é a resiliência, é muito mais curtinho. Às vezes, quando você lida com um problema e não se conhece, você passa semanas ruminando. Mas quando você já se conhece, você consegue resolver de forma mais rápida. Outro ponto importante, que é o que eu aprendi, que é abraçar as nossas vulnerabilidades, se cuidar em primeiro lugar, porque se a gente não faz pausas, acaba vindo um stop uma hora ou outra, então a gente precisa se cuidar, se movimentar, construir boas relações, pessoas que estão indo na mesma direção que você, assumir a nossa responsabilidade, se fazer feliz e o principal de tudo, ser resiliente, porque a dor, ela é veículo de crescimento. Então, à medida que a gente lida com um incidente
e também sai mais resiliente da outra ponta, quando acontece com a gente é da mesma forma. Então, se a gente consegue ter sempre essa visão e de ir construindo a nossa segurança interna, as coisas ficam bem mais leves. E é isso. Legal, obrigado, Thaís. Parabéns, acho que por trazer um tema tão legal. Olhando aqui, gente, fazendo um paralelo, os nossos programas de conscientização, comportamento e cultura, eles visam o quê? Proteger a empresa, certo? Mas que a gente precisa começar protegendo pessoas. E todo programa de conscientização, né, o que eu aprendi com o Perry Carpenter e com a Jessica Barker, tudo começa conquistando corações e mentes, né? E para isso vem a empatia. Então, como é que está a empatia dos usuários com a nossa empresa, com o nosso programa, com a nossa área de segurança? Esse é um ponto importante. E levar temas como esse, inclusive, em primeiro lugar, como nós estamos, né? Já que a gente está falando de segurança das pessoas, vamos ver a nossa própria segurança, como disse a Thaís. Acho que todo mundo aqui com certeza teve insights da sua própria vida, como eu tive, batendo esse papo, verdade? Todo mundo aqui, a gente tem problemas, né? Nós temos problemas, nós somos seres humanos, não tem jeito. E o segundo, o que a gente pode, inclusive, tirar desses insights e levar para dentro das empresas que a gente atua, onde o nosso programa de conscientização não vai falar só, não clique, não faça, não pode. Começa a olhar para pessoas, você cria empatia e identidade. E quanto mais empatia e identidade os programas ou as áreas de segurança criarem com os usuários dentro dos ambientes, mais eles vão abraçar a causa da segurança e menos eles vão sabotar qualquer controle. Porque aquilo que a gente está fazendo que a gente gosta, a gente está do lado, não é assim? Aquilo que a gente não gosta, a gente sabota. É da mente humana, da natureza humana, essa sabotagem de algo que não é legal, de algo que não é confortável, de algo que não agrada. Que é complexo. Obrigado, Thaís. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Sucesso aí, tá? Conectem-se com a Thaís nas redes sociais.